a gente fala sobre a produção industrial paranaense, que acumulou crescimento de 4,2% no ano passado. Porém, a Federação das Indústrias do Paraná faz um alerta aí para os desafios do setor em 2025. O resultado com os dados foram divulgados ontem na pesquisa industrial mensal do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Os números indicam que a indústria paranaense acumulou uma alta de 4,2% entre os meses de janeiro a novembro de 2024. O índice ficou acima da média nacional, que registrou um aumento de 3,2% no mesmo período. O Paraná também conseguiu confirmar dados positivos em outros recortes. Na comparação entre novembro de 2023 e o mesmo mês de 2024, o resultado foi de 4,9%, quase 3 vezes maior do que a média nacional, de 1,7%. E no acumulado dos últimos 12 meses, entre dezembro de 2023 e novembro de 2024, o resultado paranaense foi de 3,8%, ou seja, 0,8 ponto percentual acima da média nacional, que foi de 3%. Na passagem do mês de outubro para novembro do ano passado, a indústria do Paraná seguiu a tendência nacional, em que 9 das 15 unidades da federação que integram a pesquisa apresentaram recuo. Neste caso, o índice do estado foi de 1,8%. Para o presidente da Federação da Indústria do Paraná, Edson Vasconcelos, o crescimento acumulado de 2024 é mais uma amostra da força do setor do estado. Entretanto, ele ressalta que a queda registrada em novembro pode ser um sinal de alerta dos desafios que a indústria nacional ainda pode enfrentar este ano. Nós começamos o ano com uma expectativa de que a taxa de juros continue subindo, o que interfere diretamente no custo do crédito e da dificuldade que as indústrias sigam investindo em projetos e equipamentos para expandir sua capacidade produtiva. É fundamental também promover a modernização do parque industrial brasileiro, com investimentos em tecnologia e automação, que permitam às empresas aumentar a sua produção e também a sua produtividade, sem depender exclusivamente da contratação de mão de obra tão escassa nesse momento, né? Esse aumento dos custos pode afetar, devido a essa pressão inflacionária, pode afetar no final os produtos e impactar também no consumo, desacelerando os níveis de produção. Ainda segundo a pesquisa do IBGE, entre os setores que mais cresceram no acumulado de janeiro a novembro do ano passado estão a fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos, com 38,8%, fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias e fabricação de móveis, ambos com 13,4%. Já a fabricação de produtos de madeira vem na sequência, com uma alta de 12,4%, seguida pela fabricação de bebidas, com 11,6%. O Paraná liderou os avanços nacionais em fabricação de bebidas, produtos de madeira e máquinas, aparelhos e materiais elétricos. Já na fabricação de veículos automotores, reboques, carrocerias, o resultado de 13,4% é o terceiro melhor do país, atrás de Goiás e Rio de Janeiro. A média de crescimento da indústria do Paraná, ela é muito acima do que a média nacional. Os números mostram, não é à toa que a gente acabou de ouvir, inclusive, né, quem coordena esse setor, quem representa as indústrias e o empresariado do Paraná, dizendo que o que a gente trouxe como estatística agora nada mais é do que uma amostra, né, da força do setor do estado, apesar das adversidades. Então, essa queda em novembro ela não pode ser ignorada. Naturalmente, há toda uma preocupação em relação a cenários nacionais e também internacionais. A FIEP, inclusive, já promoveu um debate se antecipando, por exemplo, né, uma tendência norte-americana na questão de protecionismo, com uma política que deve chegar a partir ali da posse de Donald Trump com forma mais intensa de proteção nacional norte-americana, para entender exatamente quais oportunidades poderiam se abrir a partir disso, porque para alguns setores de fato há esse entendimento, mas também como contornar e manter esses bons resultados, né, diante de cenários e setores que possam ter ali algum tipo de impacto, mesmo que não seja direto, mesmo que a política seja, por exemplo, né,
para diminuir a participação chinesa no mercado norte-americano, porque o Brasil muitas vezes faz aquela comercialização também, né, de materiais de forma geral na economia para a China, que acaba manufaturando e levando isso para os Estados Unidos. Então, há todo um raciocínio de mercado que é feito exatamente com essa preocupação. E se antever cenários é uma das formas de você conseguir estudar e entender ali o que pode ser feito mesmo em circunstâncias adversas, né? Não é possível ignorar e deixar de lado também a preocupação com a questão das resoluções econômicas do Brasil, né, que tem ainda uma série de medidas e definições a serem feitas que podem naturalmente impactar ali toda a produção, mas o Paraná vai bem, isso é positivo, dentro do cenário nacional apresenta bons resultados, tem buscado e encontrado soluções para garantir esse desempenho dentro da economia. Camila. Sem dúvidas, o Paraná tem se consolidado como a quarta principal economia do país e o que eu destaco, Rafa, é esse espaço para crescimento. A gente tem visto esses números de recordes aí em avanço da industrialização mês a mês, justamente porque o Estado tem principalmente mão de obra qualificada, muitos centros universitários para a formação desses profissionais e está estrategicamente posicionado no continente, não só no país. A gente sempre fala aqui sobre o Trevo Catarata, sobre as principais rodovias que cortam o estado, essa interligação com importantes países da América Latina, países que são importantes comercialmente para o Brasil, como a Argentina, e claro, né, como toda essa produção que cruza o estado, ela chega até o Porto de Paranaguá, que é um dos principais portos do país. E quando eu falo sobre margem para crescimento, é importante também a gente fazer essa cobrança, porque dentro dessa pesquisa a gente vê alguns setores como bebidas, madeira, máquinas, também o setor automobilístico, que são já indústrias fortes aqui no estado, mas a gente não vê muito outras indústrias que poderiam se expandir por aqui ligadas ao agronegócio. Então há essa cobrança, por exemplo, às cooperativas, para que elas possam fazer mesmo que uma mini industrialização, né, um mini processamento de alguns dos produtos que são produzidos no nosso estado, mas que invistam mais nessa industrialização. Como a Rafa falou no caso dos Estados Unidos, né, quantos produtos não saem daqui, quantos produtos não saem de tantos países e vão in natura à China para que eles possam ser manufaturados e acabam sendo comprados novamente. Isso impacta a nossa balança comercial, porque é claro, o produto industrializado tem valor agregado e a gente precisa agregar valor às riquezas do Paraná. O Paraná é um dos maiores produtores agropecuários, aqui do nosso país. Então, quanto mais a gente industrializar, melhor, mais retorno a gente vai ter em impostos. E aí, em contrapartida, também tem, claro, a cobrança para o poder público, o que pode ser feito para auxiliar, então, nesse crescimento, nessa industrialização. A gente também cansou de falar aqui, continua falando muito sobre a questão dos pedágios, essa promessa de um investimento muito grande nessa infraestrutura logística que eu acabei de citar como fundamental para o setor, para o desenvolvimento da indústria, e a gente segue falando sobre isso, porque isso reduz o custo Paraná e, por consequência, também o custo Brasil, que é tão importante quando a gente fala de industrialização. Estamos no caminho, Rafa, mão de obra qualificada, investimentos em infraestrutura, muitas indústrias e principalmente a produção da matéria-prima. Agora, falta, claro, afinar tudo isso para que esses dados continuem sendo positivos mês a mês e quem sabe Paraná, inclusive, consiga se posicionar ainda melhor do que está atualmente nesse cenário nacional, até porque eu acredito que a gente tem mais espaço para crescimento do que teria o estado de São Paulo, do Rio e de Minas Gerais, que estão à nossa frente.